Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a aplicação dos princípios da constelação familiar na sala de aula, no ambiente escolar, tá? Eu sou Oslânia Alves, eu sou professora há 19 anos e sou consteladora. E eu já aplico esses princípios na sala de aula já tem uns 2 anos. Os benefícios são enormes. Eu vou falar para vocês quais são os benefícios da pedagogia sistêmica. E primeiro eu vou apresentar a pedagogia sistêmica. A pedagogia sistêmica é um braço da constelação familiar, é uma área de atuação, tá? Então, aplica-se os princípios da constelação dentro da escola, não só na sala de aula, mas em todo o ambiente escolar. Você não precisa fazer constelação com os alunos. Eu nunca fiz constelação com os alunos. É só uma postura do professor, tá? E isso já traz benefícios. No final desse vídeo, eu vou explicar, vou contar para vocês o exercício que eu faço em sala de aula e que me ajuda muito e que também ajuda meus alunos. E esse exercício está no livro da Marianne Frank, que é a precursora da pedagogia sistêmica. A Marianne Frank foi a primeira pessoa que pegou os princípios da constelação, porque ela também é professora e consteladora, e aplicou em sala de aula. Daí ela publicou no livro, o livro Você é um de Nós, tá? Então ela começou na Alemanha no ano de 2000 e hoje a pedagogia sistêmica já se espalhou no mundo todo, tá? Então vamos lá. Quais são os benefícios da constelação da pedagogia sistêmica? O professor sai da sala de aula menos cansado. Professor, isso é possível, tá? A gente sai menos estressado, às vezes a gente sai de boa, tá? Os alunos melhoram o aprendizado do aluno, o aluno se sente pertencente, o aluno se sente capaz de aprender, e o aluno confia mais no professor. É uma relação de parceria aluno e professor, tá? Então, na sala de aula o ambiente fica mais leve, certo? A pedagogia sistêmica, quando ela é aplicada ali na primeira fase da escola, quando é criança mesmo, porque eu trabalho na universidade, então eu dou aula para adulto, adolescentes e adultos. Então, quando ela é aplicada já na primeira fase escolar para criança, o benefício é muito, mas é muito maior, porque tem muitas crianças que são diagnosticadas com TDAH, hiperatividade, e na verdade essas crianças não têm nada disso, é só uma desordem sistêmica. Às vezes a criança tem uma pessoa excluída, ela representa uma pessoa excluída na família, ela pode representar um pai, que às vezes o pai é separado, a mãe não permite falar do pai, e aí ela tem esse comportamento de hiperatividade porque ela está representando aquele pai. Às vezes a criança representa um irmão que não nasceu com vida. Então, vários casos de exclusão se manifestam na criança através desse comportamento de hiperatividade. Então, a pedagogia sistêmica aplicada nessa fase escolar vai ajudar muitas crianças a incluir o que falta nelas, tá? Quando ela incluir quem lhe falta, elas vai mudar o comportamento. É claro que tem o TDAH, que tem hiperatividade, tem um problema cognitivo, tá? Eu estou falando daquele TDAH que é apenas comportamental, que é um problema, um emaranhado no sistema familiar, tá? Então, tem livro publicado, tem artigos sobre isso. Depois eu posso indicar para vocês, tá certo? Então vamos lá. Então os benefícios são enormes, tá? Então agora vamos falar quando que começou a pedagogia sistêmica. No ano 2000, na Alemanha, por Marianne Frank, certo? Depois foi para o México, lá tem até uma universidade no México de pedagogia sistêmica, e espalhou no mundo todo. No Brasil é muito usado? Não é muito usado. Não é muito forte, mas deveria ser. Tá? Imagine se os pedagogos conhecessem essa metodologia, se usassem, eles iam sentir melhor, as crianças iam aprender melhor e a educação ia dar um salto, como já tem país primeiro mundo que está usando. Tá? Ok, agora eu vou explicar para vocês qual que é a relação da constelação com a escola.
aquelas 3 leis sistêmicas, que eu já gravei vídeo, já falei delas aí no meu post, que é o pertencimento, a ordem e a hierarquia. Essas 3 leis são aplicadas dentro da sala de aula. Por exemplo, pertencimento, o que diz essa lei? Quer dizer que todo mundo pertence. Todo mundo tem o direito de pertencer. Todas as pessoas pertencem ao sistema familiar. E na escola, todas as pessoas pertencem ao sistema escolar. Alunos pertencem, professores pertencem, pais de alunos pertencem, tá? Pais dos professores pertencem. Tá? Então, a relação ali não é só professor e aluno, tá? É o sistema familiar do professor e do aluno que está ali, ok? Vamos falar da ordem. O equilíbrio eu vou deixar para outro vídeo, mas a ordem é o que eu mais vou falar hoje. A ordem significa que cada pessoa tem o seu lugar. De acordo, no sistema familiar, cada pessoa tem o seu lugar de acordo com a ordem de chegada. Por exemplo, o primeiro irmão tem o seu lugar, o segundo irmão tem o seu lugar. Quando o irmão se mete lá no lugar do primogênito, ele causa emaranhamento, porque ele saiu do seu lugar, certo? Então ele vai sentir meio fora do lugar, ele vai causar transtorno para a vida dele. Na escola, todos têm o seu lugar correto, tá? Por exemplo, no ambiente escolar, o professor que é recém-chegado na instituição, ele tem o seu lugar de professor recém-chegado. Se ele se mete no lugar de professor velho de casa, vai ter uma desordem no ambiente. Vai ter uma desordem, uma energia ruim, vai ter aquele clima pesado, certo? Então, o coordenador também tem o seu lugar de coordenador, o diretor o seu lugar, e o professor tem o seu lugar de professor. Quando o professor se mete ali no lugar do coordenador, ele fica emaranhado e causa aquele clima ruim no ambiente escolar. Quando eu falo sair do seu lugar, é uma posição interna, tá? Não quer dizer que o professor vai lá sentar na cadeira do coordenador, não. Não é nada disso, é postura. O que é postura? É aqui dentro. Então, o professor, basta ele se sentir superior que o coordenador, ele pensar, nossa, eu faço melhor, eu faria diferente, eu faria muito melhor. Então, ele está sendo arrogante, ele está se colocando acima do coordenador. Quando ele faz isso, ele sai da postura dele, da posição dele de professor e vai lá para o coordenador. Isso causa o quê? Isso causa uma desordem no ambiente escolar, um clima mais pesado, um clima ruim. Então, todo mundo tem o seu lugar. Beleza, agora vamos para a sala de aula. Aluno e professor. Qual é o lugar do professor? Qual posição você acha que ele ocupa? O professor na sala de aula, ele ocupa o último lugar. Vai ser, mas o professor é que sabe, ele que vai ensinar? Sim, ele é que vai ensinar, mas ele ocupa o último lugar. Quem ocupa o primeiro lugar? Os pais dos alunos, tá? Então, os pais dos alunos ocupam o primeiro lugar, o aluno o segundo lugar e professor o terceiro e o último lugar, certo? Tá, mas o que isso tem a ver? O aluno, ele não vai sozinho para a escola, o aluno é metade pai e metade mãe, pai e mãe estão na célula, então todo o sistema familiar do aluno está com ele, o destino do aluno está com ele. Então, quando o aluno vai para a sala de aula, para a escola, ele está levando quem? Está levando o pai, a mãe, está levando o seu sistema familiar, certo? Quando o professor se coloca na posição de achar que é superior que o aluno, o que ele está achando? Achando que ele é o grande? O que acontece aqui? O professor, ele se coloca em competição com os pais do aluno. Quando o professor, então ele sai do lugar de professor, o lugar do professor está ali vazio, ele vai para o lugar de pai do aluno, de pais, né, do aluno. O que vai acontecer? Vai acontecer ali, ó, como se fosse uma competição inconsciente entre professor e pais de aluno, certo? Então fica uma energia ruim. E outra coisa, existe uma lealdade sistêmica dos filhos com relação aos pais. Isso quer dizer o quê? Que numa disputa entre professor e pais, o aluno vai ficar do lado
dos pais. Então, inconscientemente, o aluno, ele fica assim, ele não quer aceitar aquele professor, ele não quer assistir a aula do professor, ele tem um comportamento inadequado na sala de aula, tá? Então, a sala não fica tranquila, tá? Então, às vezes, o professor chega numa sala de aula e os alunos não querem assistir a aula, ele não consegue falar, ele tem que falar mais alto, então, e ele sai dali muito cansado. É a postura, né? Então, se o professor volta para a sua postura de professor lá no último lugar, ele vai perceber que a sala vai ficar mais tranquila, tá? No final do vídeo eu vou explicar como fazer isso, tá certo? Outra coisa, quando o professor sente dó do aluno, o professor, ele quer ajudar o aluno, ele sente dó. O que ele está dizendo para o aluno? Você não é capaz. Internamente, ele está dizendo isso para o aluno. Você não é capaz. O aluno sente isso. E o aluno fica meio que assim com o professor. Tá? Não fica uma relação muito saudável com o professor. Então, o professor que quer ajudar demais o aluno, que sente pena, que tem pena do destino do aluno, então o professor, o que ele está fazendo? Ele está saindo do lugar dele e indo novamente para o lugar dos pais do aluno, certo? Então, o professor ele vai se sentir cansado porque ele está tentando ajudar um aluno. Gente, qual professor que nunca quis ajudar os alunos, que nunca sentiu pena dos alunos? Isso aí eu acho que é da característica do professor. Então, essa postura é uma postura inadequada na sala de aula. Percebe? Porque o professor sai do lugar dele e vai para o lugar dos pais. Quando o professor está no lugar de professor, isso significa que é o último lugar, isso significa que ele está respeitando os pais, está respeitando o aluno e está respeitando todo o destino do aluno, tudo que o aluno traz. Então as coisas fluem melhor, então o fluxo da vida vai fluir ali para o aluno e para o professor. Então, qual é o exercício que a Mariane Frank ensina no livro dela para o professor ter uma relação mais saudável, para o ensinamento fluir na sala de aula? Antes do professor entrar na sala de aula, ele já imagina os seus próprios pais, que ele tem que levar os seus pais para a sala de aula, tá? Professor, então ele imagina os seus pais atrás de você. Então o professor imagina os pais atrás, mãe do lado esquerdo, pai do lado direito. Imagine todos os seus alunos em sala de aula, todos acompanhados dos seus pais atrás também, mãe do lado esquerdo e pai do lado direito. Quando você faz isso, você não vai sair do seu lugar de professor, porque você já entregou o aluno para os pais. Então, os alunos vão sentir pertencentes, os alunos vão sentir mais fortes. E você vai sentir mais forte também, porque você tem a força dos seus pais, você tem a força do fluxo da vida. E os alunos também. Então, a relação fica saudável, os alunos conseguem aprender mais e ter assim, uma boa relação com os professores. Eu sempre fiz esse exercício. Às vezes a gente chega na sala de aula, é uma turma mais difícil, então eu já começo a mentalizar antes de entrar na sala de aula. Então é impressionante como a aceitação muda, tá? Dos alunos. Se gostou desse vídeo, se você acha que foi útil, se você acha que pode ajudar algum professor, compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe, comente, deixe os seus comentários, dá um like, ajuda a divulgar esse vídeo, tá certo? E eu sou Oslânia Alves, a minha página no Instagram é Oslânia_constelação familiar, tá bom? Me siga aí e um abraço a todos, até o próximo vídeo. É isso, ouvi.